Já sentiu como se estivesse correndo em uma esteira que nunca para? Você corre, se esforça, sua, mas o cenário ao redor nunca muda. Você está constantemente em movimento, mas não chega a lugar algum. Essa é a sensação de viver uma vida tentando provar algo para os outros. É uma corrida sem linha de chegada, uma performance para uma plateia que, muitas vezes, nem está prestando atenção. A verdade é que carregamos um peso invisível nos ombros, o peso da expectativa alheia, a necessidade incessante de validação, o desejo profundo de sermos vistos como suficientes, inteligentes, bem-sucedidos, dignos. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade, a paz que tanto buscamos, não está em vencer essa corrida, mas em simplesmente descer da esteira? E se a tranquilidade da alma começasse no exato momento em que você decide que não precisa mais provar nada para ninguém? Essa ideia, que parece tão simples, é uma das transformações mais profundas que podemos fazer em nossas vidas. É um convite do estoicismo, um pilar da inteligência emocional, um sinal de verdadeira maturidade. Feche os olhos por um instante. Imagine-se livre desse fardo. Como seria o seu dia se cada ação sua não fosse um item em um julgamento imaginário? Como seria tomar decisões baseadas puramente em seus valores e desejos, e não no que os outros vão pensar? Ao longo da nossa conversa de hoje, vamos explorar as raízes dessa necessidade de aprovação, entender o custo emocional que ela nos impõe, o mais importante, descobrir os caminhos práticos para nos libertarmos dela. Esta não é uma jornada sobre se tornar indiferente, mas sobre se tornar seletivamente vulnerável, sobre escolher onde depositar nossa energia. Está pronto para encontrar a paz que já existe dentro de você, esperando apenas que o barulho da performance cesse? Se você busca uma vida com mais autenticidade, serenidade e força interior, este conteúdo foi feito para você. Então, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai desconstruir uma camada de pressão externa e construir um alicerce mais sólido por dentro. O palco invisível da validação. Todos nós, em algum grau, atuamos em um palco invisível. Desde a infância, somos sutilmente ensinados a performar. Buscamos o sorriso de aprovação dos nossos pais, a nota alta para impressionar o professor, o elogio do chefe para nos sentirmos competentes. A sociedade é estruturada em torno de sistemas de recompensa e reconhecimento. Não há nada de inerentemente errado nisso. O problema começa quando a nossa identidade se funde com a nossa performance. Quando acreditamos que nosso valor como ser humano está diretamente atrelado aos aplausos que recebemos. Esse palco nos segue por toda parte. Ele está presente nas reuniões de família, onde sentimos a pressão para relatar nossas últimas com que recebermos. Ele está nas redes sociais, o maior e mais implacável de todos os palcos, onde cada postagem é uma cena, e as curtidas são os aplausos ou os vaias silenciosas. Ele está até mesmo em nossos relacionamentos mais íntimos, onde, por vezes, tememos mostrar nossas vulnerabilidades, nossas falhas, com medo de que a cortina se feche e sejamos deixados sozinhos no escuro. O custo de viver nesse palco é altíssimo. O primeiro preço que pagamos é a nossa energia vital. É exaustivo monitorar constantemente nossas palavras, nossas roupas, nossas escolhas, tentando antecipar a reação da plateia. Essa energia, que poderia ser usada para criar, para aprender, para amar, para simplesmente ser, é drenada em uma ansiedade constante. Eu me lembro de uma fase da minha vida em que eu preparava mentalmente conversas inteiras antes de encontrar alguém, pensando em como eu poderia parecer mais interessante, mais espirituoso. Eu não estava me conectando com a pessoa, eu estava atuando para ela. O resultado? Um cansaço profundo e uma sensação avassaladora de solidão, mesmo rodeado de gente. O segundo custo é a autenticidade. Quando o objetivo principal é agradar, nossa verdadeira essência fica em segundo plano. Deixamos de dizer o que realmente pensamos para não causar discordância. Deixamos de seguir um sonho porque ele parece estranho ou arriscado demais para os padrões da nossa bolha social. Aos poucos, a personagem que criamos para o palco começa a se sobrepor a quem realmente somos. E um dia, acordamos e não nos reconhecemos mais no espelho. Vemos apenas um compilado de expectativas alheias. Essa desconexão interna é a raiz de muito sofrimento, da sensação de vazio que nem o maior dos sucessos externos consegue preencher. Por fim, o terceiro custo é a própria paz. A paz interior é impossível quando nossa estabilidade emocional depende de um fator tão volátil quanto a opinião dos outros. A opinião alheia muda com o vento. Um dia você é aclamado, no outro, criticado. Se o seu bem-estar está ancorado nisso, você viverá em uma montanha-russa emocional sem fim,
subindo com cada elogio e despencando com cada crítica. Os estoicos já nos alertavam sobre isso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia: se você se importa com a opinião alheia, então você pertence a eles. A verdadeira autonomia, a verdadeira paz, reside em trazer o nosso centro de gravidade para dentro de nós mesmos. Reconhecer que estamos em um palco é o primeiro, e talvez o mais difícil, passo para a liberdade. Não se trata de culpar a nós mesmos, mas de compreender, com compaixão, que fomos condicionados a agir assim. A boa notícia é que, assim como aprendemos a performar, podemos aprender a ser autênticos. Podemos escolher, conscientemente, descer do palco, não para nos escondermos, mas para finalmente vivermos nossa vida na plateia, como participantes plenos e reais da nossa própria existência. A comparação, o combustível da necessidade de provar. Se a necessidade de provar algo é o motor que nos mantém correndo na esteira, a comparação é o combustível de altíssima octanagem que o alimenta. É quase impossível sentir a necessidade de se provar no vácuo. Essa necessidade nasce e se fortalece quando olhamos para o lado. Vemos o carro do vizinho, as férias do colega de trabalho no Instagram, a promoção do amigo, o relacionamento aparentemente perfeito do casal que seguimos online. E então, uma voz sutil, mas venenosa, sussurra em nosso ouvido: você está ficando para trás. Você não é bom o suficiente. Você precisa fazer mais, ser mais, ter mais. A comparação é um jogo fraudulento por natureza, e por dois motivos principais. Primeiro, como disse famosamente Theodore Roosevelt, a comparação é a ladra da alegria. Quando nos comparamos, pegamos o melhor momento de alguém, um momento cuidadosamente selecionado e editado, na maioria das vezes, e o comparamos com os nossos bastidores, com a nossa realidade crua, cheia de dúvidas, medos e dias ruins. É uma batalha injusta que estamos destinados a perder antes mesmo de começar. A alegria por nossa própria conquista, por menor que seja, é imediatamente roubada pela visão de uma conquista supostamente maior de outra pessoa. Eu já caí nessa armadilha inúmeras vezes. Lembro-me de lançar um projeto no qual trabalhei por meses, sentindo um orgulho imenso. Essa sensação durou talvez algumas horas, até eu entrar em uma rede social e ver alguém do meu meio anunciando algo que, na minha cabeça, parecia muito maior e mais impactante. Instantaneamente, meu orgulho se transformou em cinzas. Minha conquista, que era real e significativa para minha jornada, pareceu pequena e insignificante. Levei tempo para perceber que a minha jornada é só minha. Meu caminho tem suas próprias curvas, seus próprios desafios e suas próprias vitórias. Compará-lo com o de outra pessoa é como tentar encaixar uma chave em uma fechadura que não é a sua. Simplesmente não funciona. O segundo motivo pelo qual a comparação é um jogo fraudulento é que ela nos distrai do nosso próprio propósito. Toda a energia gasta olhando para a grama do vizinho é energia que não estamos usando para regar a nossa própria. Em vez de focarmos em nossas habilidades, em nossos valores, em nosso crescimento pessoal, ficamos obcecados em alcançar os marcos que os outros estabeleceram. Adotamos metas que não são nossas, perseguimos definições de sucesso que não ressoam com a nossa alma. E mesmo que, eventualmente, alcancemos essas metas, a sensação de satisfação é fugaz, porque ela nunca foi genuinamente nossa. O estoicismo oferece um antídoto poderoso para o veneno da comparação, o foco na sua própria natureza e no seu próprio caminho. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em suas meditações para si mesmo: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. A ênfase está na ação interna, no cultivo do próprio caráter, independentemente do que os outros estão fazendo. Ele nos convida a nos perguntarmos: estou sendo a melhor versão de mim mesmo hoje, de acordo com os meus próprios princípios? Essa é a única comparação que importa, você hoje versus você ontem. Para começar a se libertar da armadilha da comparação, é preciso praticar a consciência. Quando você se pegar olhando a vida de outra pessoa e se sentindo inadequado, pare. Respire fundo. Lembre-se de que você está vendo apenas um recorte, um frame de um filme inteiro. Em seguida, traga o foco de volta para você. Pratique a gratidão. O que você tem na sua vida, agora mesmo, pelo qual você é grato? Uma saúde razoável, um teto sobre sua cabeça, um amigo com quem pode contar, uma habilidade que você desenvolveu. A gratidão âncora você no presente e na sua própria realidade, diminuindo o poder da comparação. Abandonar o hábito de se comparar não acontece da noite para o dia. É um músculo que precisa ser exercitado. Mas a cada vez que você escolhe focar na sua própria jornada, a cada vez que celebra seu próprio progresso sem olhar para o lado,
você enfraquece a necessidade de provar algo. E nesse espaço, a paz começa a florescer. A sabedoria estoica, foco no caráter, não na reputação. No coração da filosofia estoica, encontramos uma das ferramentas mais libertadoras para a mente humana, a dicotomia do controle. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, ensinava que algumas coisas na vida estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. Sob nosso controle estão nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas ações, nosso caráter. Fora do nosso controle estão o corpo que temos, a família em que nascemos, o clima, as ações dos outros e, crucialmente, a nossa reputação. A necessidade de querer provar algo é, em essência, uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável, a percepção que os outros têm de nós. Nós nos esgotamos tentando moldar nossa reputação, tentando construir uma imagem de perfeição, sucesso e infalibilidade. Mas a reputação é, por definição, algo que existe na mente dos outros. É frágil, inconstante, em última análise, pertence a eles, não a nós. Tentar controlar isso é como tentar segurar a água com as mãos, ela inevitavelmente escapa por entre os dedos. O estoico, então, nos propõe uma troca radical. Ele nos convida a desviar nossa energia da preocupação com a reputação, o externo, o incontrolável, e a focá-la inteiramente no cultivo do nosso caráter, o interno, o único domínio que verdadeiramente possuímos. Caráter não é o que você aparenta ser, mas quem você realmente é, especialmente quando ninguém está olhando. É a sua integridade, sua honestidade, sua coragem, sua compaixão, sua disciplina. Pense na profunda paz que essa mudança de foco pode trazer. Se o seu objetivo é ter uma boa reputação, você estará perpetuamente ansioso. Uma fofoca, um mal-entendido, a inveja de alguém, qualquer coisa pode manchar a imagem que você trabalhou tanto para construir. Sua paz estará sempre à mercê dos outros. Agora, imagine que seu objetivo seja simplesmente ser uma pessoa íntegra. Este objetivo está 100% sob seu controle. Ninguém pode forçá-lo a ser desonesto. Ninguém pode impedi-lo de agir com coragem. Mesmo que o mundo inteiro o acuse injustamente, você, em seu íntimo, saberá a verdade do seu caráter. Sua paz estará ancorada em algo sólido e inabalável, suas próprias escolhas. Sêneca, outro grande estoico e conselheiro do imperador Nero, escreveu extensivamente sobre isso. Ele dizia que um homem sábio se preocupa mais com sua consciência do que com sua reputação. Porque a consciência é o juiz interno, o único cuja opinião realmente importa no longo prazo. Viver para provar algo aos outros é dar a eles o poder de serem seus juízes. Viver para cultivar o próprio caráter é retomar esse poder para si mesmo. Isso não significa que devamos ser negligentes ou agir de forma a prejudicar os outros de propósito. Um bom caráter naturalmente leva a ações que tendem a gerar uma boa reputação como um subproduto. A diferença crucial está na intenção. A pessoa que busca reputação faz a coisa certa porque os outros estão olhando. A pessoa que busca caráter faz a coisa certa porque é a coisa certa a se fazer. A motivação da primeira é externa e frágil. A da segunda é interna e robusta. Como aplicar isso na prática? Comece com pequenas reflexões diárias. Ao final do dia, em vez de se perguntar o que os outros pensaram de mim hoje, ou eu impressionei as pessoas certas, pergunte-se, eu agi de acordo com meus valores hoje? Fui honesto? Fui gentil? Fui corajoso? Onde eu poderia ter sido melhor? Essa prática de autoexame, conhecida como exame de consciência estoico, gradualmente desloca seu foco do palco externo para o seu jardim interno. Ao adotar essa perspectiva, a necessidade de provar algo começa a se dissolver. Você percebe que a única aprovação que verdadeiramente nutre a alma é a sua própria. Você para de buscar validação e começa a cultivar virtude. E descobre que a paz não é algo que se alcança ao convencer o mundo do seu valor, mas ao se convencer, através de suas próprias ações, de que você está vivendo uma vida de integridade. Essa é a liberdade estoica. O poder de agir em silêncio. Vivemos na era da performance constante, onde um mantra não dito parece ser, se não foi postado, não aconteceu. Cada conquista, cada treino na academia, cada livro lido, cada refeição preparada parece exigir um anúncio público para ser validado. Essa cultura nos condiciona a acreditar que o valor de uma ação está no reconhecimento que ela gera. Ao fazer isso, perdemos contato com uma das fontes mais profundas de satisfação pessoal, o poder de agir em silêncio. Agir em silêncio significa fazer as coisas pelo simples valor da ação em si, não pela glória que ela pode trazer.
É estudar um novo idioma porque você ama o processo de aprendizado, não para colocar no currículo. É ajudar alguém discretamente, sem a necessidade de contar a todos sobre sua boa ação. É trabalhar em um projeto com dedicação total porque você acredita nele, não porque espera uma promoção ou um prêmio. Quando agimos em silêncio, duas coisas maravilhosas acontecem. Primeiro, nós nos libertamos da pressão da expectativa. Imagine que você anuncia publicamente que vai correr uma maratona. Imediatamente, você cria uma pressão sobre si mesmo. As pessoas vão perguntar sobre seus treinos, vão esperar que você complete a prova, talvez até em um determinado tempo. A jornada, que deveria ser sobre sua superação pessoal, agora tem um elemento de performance para os outros. Agora, imagine que você decide treinar para a maratona em silêncio. A jornada se torna puramente sua. Cada quilômetro corrido é uma vitória pessoal, não um ponto a ser provado. Se você conseguir, a satisfação será intrínseca e profunda. Se não conseguir, não haverá o peso do fracasso público, apenas o aprendizado de uma experiência pessoal. Eu aprendi essa lição de uma forma muito prática. Por anos, eu compartilhava cada ideia de projeto que tinha. Isso criava uma ansiedade enorme, pois eu sentia que agora tinha a obrigação de entregar algo espetacular. Muitas dessas ideias morreram sob o peso dessa pressão. Então, decidi experimentar o contrário. Comecei a trabalhar em um projeto pessoal, algo que significava muito para mim, e não contei a ninguém. Por meses, dediquei meu tempo e energia a ele. O processo foi leve, criativo e incrivelmente gratificante. A alegria vinha do ato de criar, de resolver problemas, de ver algo tomar forma através do meu esforço. Quando finalmente compartilhei o projeto finalizado, a validação externa foi bem-vinda, mas era apenas um bônus. A verdadeira recompensa eu já havia recebido durante o processo silencioso. A segunda coisa que acontece quando agimos em silêncio é que nossa motivação se purifica. A busca por validação externa pode ser uma motivação poderosa, mas é também instável, muitas vezes, nos leva a tomar atalhos. Quando a única recompensa que buscamos é a excelência do trabalho em si e o crescimento pessoal que ele proporciona, nossa motivação se torna intrínseca. Tornamo-nos mais resilientes aos contratempos, pois não estamos fazendo aquilo para impressionar, mas para evoluir. Ryan Holiday, um autor que escreve muito sobre o estoicismo, fala sobre a diferença entre ser e fazer. Em vez de tentar ser um escritor, apenas escreva. Em vez de tentar ser um artista, apenas crie arte. A identidade vem da ação consistente, não do anúncio ou do título. Praticar a arte de agir em silêncio é um ato de rebeldia em nosso mundo barulhento. É um ato de autoconfiança. É dizer para si mesmo, eu não preciso de aplausos para saber o valor do meu esforço. Eu sei. E isso basta. Comece pequeno. Escolha uma meta ou um hábito que você queira desenvolver e guarde-o para si mesmo. Pode ser aprender a meditar, ler 10 páginas de um livro todos os dias, ou organizar um cômodo da sua casa. Faça-o consistentemente, em silêncio. Observe a sensação de paz e poder que vem de ser o único espectador e juiz do seu próprio progresso. Ao fazer isso, você está recondicionando seu cérebro. Você está ensinando a ele que a dopamina, a sensação de recompensa, pode vir de dentro, do ato de cumprir uma promessa a si mesmo, e não apenas de uma notificação no celular. Você para de querer provar que é disciplinado e simplesmente se torna disciplinado. E nessa transformação, você encontra uma paz sólida, que não depende do barulho do mundo, mas da quietude da sua própria integridade. Definindo sua própria métrica de sucesso. Se paramos de buscar a validação externa como medida de nosso valor, o que colocamos no lugar? A ausência de um sistema de medição pode nos deixar perdidos. A solução não é parar de medir, mas sim mudar a régua. Em vez de usar a régua que a sociedade nos entrega, uma régua baseada em riqueza, status, popularidade e aparências, precisamos construir a nossa própria. Precisamos definir nossa métrica interna de sucesso. Uma métrica interna de sucesso é baseada em seus valores fundamentais, naquilo que, para você, constitui uma vida bem vivida. É uma definição de sucesso que não pode ser facilmente quantificada em números de seguidores, saldo bancário ou cargos ocupados. É uma medida de caráter, de crescimento e de contribuição. Como começar a construir essa métrica? O primeiro passo é a autorreflexão. Reserve um tempo, longe de distrações, e se pergunte: o que é realmente importante para mim? Quando me sinto mais vivo e autêntico? Que qualidades eu mais admiro nos outros e em mim mesmo? As respostas a essas perguntas começarão a revelar seus valores centrais.
Talvez você valorize a criatividade, a compaixão, a liberdade, a aprendizagem, a conexão humana, a integridade. Faça uma lista desses valores. Eles são os tijolos com os quais você construirá sua nova definição de sucesso. Com seus valores em mãos, você pode começar a traduzi-los em métricas práticas. Por exemplo, item: se você valoriza a aprendizagem, uma métrica de sucesso para o seu dia não seria quantas tarefas eu completei, mas sim o que eu aprendi de novo hoje. Item: se você valoriza a conexão humana, o sucesso em um encontro social não seria quantas pessoas eu impressionei, mas eu consegui ter uma conversa genuína e presente com pelo menos uma pessoa. Item: se você valoriza a integridade, o sucesso em uma negociação difícil não seria eu levei a melhor, mas eu agi com honestidade e respeito, mesmo sob pressão. Item: se você valoriza a saúde e o bem-estar, o sucesso da sua semana não seria quantos quilos eu perdi, mas eu honrei meu corpo com movimento, descanso e boa nutrição. Percebe a mudança? Essas métricas deslocam o foco do resultado, que muitas vezes não controlamos, para o processo, que está sob nosso controle. Elas nos libertam da tirania das expectativas externas. Usando essa régua interna, é possível ter um dia incrivelmente bem-sucedido mesmo que nada espetacular aconteça aos olhos do mundo. Você pode não ter recebido um elogio, não ter fechado um grande negócio, mas se você viveu em alinhamento com seus valores, você foi bem-sucedido. Viver por uma métrica interna também nos torna antifrágeis. Quando nosso sucesso depende de fatores externos, qualquer crítica ou fracasso pode nos quebrar. Mas quando nosso sucesso é medido pelo nosso esforço, pela nossa integridade, pelo nosso crescimento, então cada desafio se torna uma oportunidade. Um projeto que fracassa não é mais um atestado da nossa incompetência, mas uma chance de aprender resiliência, se esse for um valor seu. Uma crítica dura não é um ataque ao nosso valor, mas uma oportunidade de praticar a paciência e a abertura ao feedback. Essa jornada de redefinição não é fácil. Estamos imersos em uma cultura que constantemente nos bombardeia com suas próprias métricas de sucesso. Será preciso coragem e prática consciente para se manter fiel à sua própria régua. Haverá dias em que a velha necessidade de provar algo retornará com força. Nesses momentos, a chave é a autocompaixão. Lembre-se de seus valores. Releia a sua definição de sucesso. Reconecte-se com o porquê por trás de suas escolhas. Quando você vive de acordo com sua própria métrica, uma sensação de congruência e paz começa a permear sua vida. Você para de correr a corrida de outra pessoa e começa a caminhar, com propósito e presença, em seu próprio caminho. Você não precisa mais provar que é bem-sucedido, porque você sente, em cada fibra do seu ser, que está vivendo uma vida de valor. O seu valor. A paz como consequência. Talvez o maior equívoco sobre a paz interior seja vê-la como um objetivo a ser alcançado, um destino final a que se chega depois de muita luta e esforço. Tentamos encontrar a paz através da meditação, de retiros espirituais ou de mudanças drásticas de vida. E embora essas práticas possam ser ferramentas úteis, elas muitas vezes falham se a estrutura fundamental da nossa vida, a busca incessante por validação, permanecer intacta. A verdade, como sugerida pelo título da nossa conversa, é que a paz não é algo que se busca diretamente. A paz é uma consequência. É o que resta quando removemos o que a estava perturbando. Pense em um lago de águas cristalinas. A paz é o estado natural do lago. O que o agita são as pedras que jogamos nele, a pedra da comparação, a pedra da necessidade de aprovação, a pedra do medo do julgamento. Quando paramos de jogar essas pedras, o lago, por si só, volta ao seu estado de calma e clareza. A paz é o silêncio que preenche o espaço quando a voz ansiosa que grita "eu preciso provar meu valor", finalmente se cala. É a leveza que sentimos em nossos ombros quando largamos o peso das expectativas alheias. É a clareza mental que surge quando nossa energia não está mais sendo consumida em performances e estratégias para agradar, mas sim direcionada para viver de forma autêntica. Essa paz não é uma ausência de problemas. A vida continuará a apresentar desafios, dificuldades e dores. Pessoas ainda irão nos criticar, projetos ainda irão falhar, perdas ainda irão acontecer. A paz que emerge ao abandonar a necessidade de provar não é um escudo que nos torna imunes à vida. É, na verdade, uma base interna sólida que nos permite navegar pelas tempestades da vida com mais equanimidade e resiliência. Quando você não está mais tentando provar que é forte, você pode finalmente se permitir ser vulnerável e pedir ajuda quando precisa. Quando não está mais tentando provar que é perfeito, pode acolher seus erros com compaixão e aprender com eles.
Quando não está mais tentando provar que é feliz o tempo todo, pode honrar sua tristeza e sua raiva, permitindo que essas emoções fluam através de você sem julgamento. Essa paz se manifesta de formas muito concretas no dia a dia. É a capacidade de dizer não sem sentir culpa. É a liberdade de expressar uma opinião diferente em um grupo sem temer a rejeição. É a alegria de desfrutar de um hobby simples sem a necessidade de ser o melhor nele ou de monetizá-lo. É a tranquilidade de ir para a cama à noite sabendo que você foi fiel a si mesmo naquele dia. Então, o convite final não é vá e encontre a paz. O convite é, observe, com honestidade e coragem, tudo o que você faz para provar seu valor aos outros. Observe a corrida na esteira. E então, com um ato de profunda autovalorização, simplesmente escolha parar. Dê um passo para o lado. Respire fundo. Sinta o chão firme sob seus pés. A paz não estará em algum lugar distante, no topo de uma montanha. Ela estará ali mesmo, nesse espaço que você acabou de criar. Ela estava lá o tempo todo, esperando pacientemente que você parasse de correr, parasse de performar, parasse de provar. Esperando que você simplesmente voltasse para casa, para dentro de si mesmo. E então, o que você vai fazer com essa liberdade? A jornada para abandonar o palco e encontrar a paz na autenticidade é um processo contínuo, uma prática diária. Qual é o primeiro pequeno passo que você pode dar hoje para descer da sua própria esteira? Talvez seja deixar de postar algo que você faria apenas para impressionar. Talvez seja dizer um não gentil a um pedido que drenaria sua energia. Ou talvez seja apenas reservar 5 minutos para se sentar em silêncio e se perguntar, sem a opinião de ninguém, quem sou eu e o que eu realmente quero. Compartilhe suas reflexões e seus desafios nos comentários. Este espaço é uma comunidade de pessoas que, como você, estão buscando viver com mais sabedoria e menos peso. Vamos aprender e crescer juntos. A sua jornada inspira a minha, e a minha, talvez, possa inspirar a sua. A verdadeira força está em reconhecer que não estamos sozinhos nessa busca. Até a próxima.